pessoas! Tudo bem com vocês? Olha só o que nós vamos fazer hoje. Se você não me conhece ainda, meu nome é Érica Cassolo e você está no canal de costura criativa com tecido e com feltro. E hoje nós vamos fazer essa fofura aqui de necessaire porta-remédios. Olha que linda! Aqui ela tem uma repartição de plástico, né? Plástico cristal para vocês, para guardar remedinhos. Aqui, outra repartição. Olha que fofa. Aqui dentro é uma necessaire mega espaçosa. Deixa eu virar ela aqui, ó. Todo com acabamento embutido, não tem costura nenhuma, não tem viés aqui dentro, tá? Com esses tirantinhos aqui lindos para facilitar a vida. Botãozinho Ritas, que vocês podem colocar também botãozinho imantado, enfim, né? Aí fica a gosto do cliente, a gosto de vocês aí que vão confeccionar. Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, tá chegando agora, tá caindo de paraquedas aí, se inscreve, ativa o sininho, deixa o comentário do que você achou dessa peça. Se você fizer, me marca lá nas redes sociais para eu repostar, tá bom? Comenta, compartilha, deixa o like aí. Olha que fofa que ficou essa peça, gente. Eu estou simplesmente apaixonada. Essa daqui vai para minha sobrinha, que nasceu há 1 mês e pouquinho. Então, eu fiz uma necessaire porta-remedinho para ela, toda cheia de frufru, tá bom? Então, é isso. Vou deixar vocês agora aí com os materiais e com o passo a passo. Um beijo, fiquem com Deus e bora lá fazer a necessaire. Vamos então aos materiais que nós vamos utilizar para fazer essa farmacinha aqui. Olha só, são bastante recortes, tá? Mas é uma peça fácil, não tem muita complicação para fazer. Mas precisam anotar direitinho aí todas as medidas para vocês cortarem tudo assim, ó, como eu cortei antes, que aí vai dar tudo certo, tá bom? Vou usar 2 pedaços de plástico cristal de 15 por 11, que são as nossas divisórias da aba. Para as divisórias da aba, eu vou precisar de 6 tecidos ou viés, se você quiser fazer com o viés industrial, também pode fazer, tá? Aqui, ó, eu cortei 6 tiras de 4 centímetros por 17, tá? Vamos precisar de 6. Vou precisar de 2 zíper pra gente colocar aqui. Uma tirinha de 24 centímetros por 7, que depois nós vamos fazer os nossos tirantes. Então, aqui, olha, nós vamos costurar ela inteira e depois nós vamos dividir. Ela vai ficar assim, tá? Uma em cada lado. É o nosso tirantinho. Para a nossa aba, eu tenho aqui o tecido principal, o forro e a manta, medindo 15 por 35, ok? Então, esse é a nossa aba. O nosso corpo da necessaire, eu vou precisar de um forro inteiro. Ó, o forro, ele está na medida inteira. Ele tem 39 por 32, ok? Esse é o forro. A parte do tecido principal, eu dividi ela em 2 partes, porque nós vamos precisar costurar a aba embaixo. Então, vocês vão cortar 2 partes do tecido principal de 20 por 35. Também a manta. A manta, eu cortei ela um pouquinho maior, tá vendo, ó? Vocês vão colocar o tecido lá em cima da manta e vai cortar ele um pouquinho maior pra gente
na hora de quiltar isso daqui, não ter perigo, né? Porque depois ela vai dar uma diminuidinha, tá certo? Fora esse material aqui, nós vamos precisar de material para acabamento, tá certo? Os materiais que eu vou usar aqui para enfeitar e para acabamento, olha, é uma tirinha, eu peguei aqui uma tirinha, que na verdade eu vou fazer duas dela, que nós vamos colocar aqui na nossa, enfeitar a nossa abinha. Deixa eu pegar minha aba aqui, ó. Então, vocês podem cortar aí duas tirinhas de 30 aí. Deixa eu medir direitinho aqui para não passar errado para vocês, ó. Duas tirinhas de 18 por 5. Essa daqui eu vou cortar ela, tá? Então, vai ficar duas de 18 por 5, que nós vamos fazer os nossos enfeitinhos aqui na nossa aba. Vou usar também rendinha, aquele finalzinho da lese, olha, eu vou usar, esse daqui é aquele finalzinho da lese, sabe? Que vem aquela barrinha da lese, eu vou usar ela. Então, eu peguei aqui dois tamanhos, ó, e dois modelinhos. Esse é um pouquinho maior e esse é um pouquinho menor. Vou usar isso. Se vocês quiserem, vocês podem pôr rendinha, pode colocar cianinha, fita pompom, enfim, gente. Aí a decoração vai ficar por conta de vocês, tá? Eu vou fazer aqui de uma maneira, vou passar o material que eu tô usando pra vocês, não significa que vocês têm que fazer exatamente igual. A necessaire em si, sem esse enfeitinho aqui, ela já fica linda, ok? Vou usar essa fita pompom aqui para colocar na nossa aba do lado de dentro, no zíper. Vou usar viés para fechar a nossa aba também. 4 centímetros. Vamos começar com 4 centímetros aqui, tá? Faz uma marquinha, que nós vamos começar a decorar a partir desses 4 centímetros. Então, gente, olha só, vou começar a decorar, tá? Eu vou pegar ou a minha rendinha ou o que vocês forem usar para decorar, tá? Só não pode esquecer de marcar da ponta aqui para cima 4 centímetros. Então, eu vou começar a pregar os meus enfeitinhos a partir daqui, ó, dos 4 centímetros. Marquei direitinho. Eu vou começar com a minha rendinha aqui, ó. Então, vamos só conferir se tá certinho aqui, 4 centímetros. E 4 centímetros. Ok? E vou passar uma costurinha aqui só pra prender essa rendinha aqui primeiro. Vou fazer isso e já volto. Pronto, gente, olha, eu já costurei aqui a minha rendinha, tá? Agora, eu vou pegar o meu tecidinho e vou colocar aqui, ó, frente com frente, e vou passar uma costurinha com pé de máquina. Nesse aqui, eu passei só aqui na pontinha pra segurar, tá vendo? Agora, eu vou passar um pezinho de máquina, que é pra não ter perigo de depois escapar isso daqui, tá? Vou passar uma costurinha aqui e já volto. Prontinho, ó, já passei aqui a costurinha, agora eu vou abrir, vou vir com a minha outra rendinha e vou colocar aqui em cima dessa, ó, bem alinhadinho, bonitinho, e vou passar outra costurinha aqui, tá? Vou cortar ela aqui. Então, eu vou alinhar ela bem bonitinha aqui, ó, e passar outra costurinha. Vou fazer isso e já volto. Prontinho, ó, fiz a mesma coisa, deixa eu só acertar aqui a minha luz, pra vocês, pra melhorar aqui pra vocês, ó. Então, fiz a mesma coisa, passei uma costurinha aqui, bem fininha, tá vendo? Só pra segurar aqui. Agora, eu vou pegar aquela outra tirinha que nós cortamos, era uma tira grande, né? Cortei em duas, e vou fazer a mesma coisa, ó, vou colocar aqui frente com frente e passar uma costurinha com um pé de máquina.
Agora, nós vamos fazer diferente, ó. Nós vamos colocar aqui a nossa rendinha por baixo, alinhar bem direitinho aqui, ó. Então, vai colocar as costas da minha rendinha virada pra cima, ó. Tá? Então, vai ficar assim, ó. O tecidinho aqui, a frente da rendinha com as costas do meu tecido principal e vou passar uma costurinha de segurança só aqui, tá? Somente aqui. Não puxa assim, ó, e passa a costurinha aqui, ok? Vou fazer isso e já volto. Então, olha só, passei a costurinha aqui, tá vendo? Ó, só no tecido, não é pra passar junto, não é pra pregar aqui nessa parte, ele vai ficar solto aqui. Aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Virar aqui a nossa rendinha, bem na dobra do tecidinho aqui. Vou colocar alfinetinhos agora aqui. E aqui, nós vamos passar uma costurinha. Só que para passar a costurinha, eu vou encaixar uma fitinha pompom aqui dentro, ó. Então, agora, eu vou levantar aqui, vou colocar a minha fitinha aqui, ó, essa parte, tá vendo? Essa partezinha aqui, eu encaixo ela aqui, alfineto, todo mundo junto aqui. Ó, vai ficar assim, tá vendo? E aí, vocês vão passar uma costurinha bem aqui na pontinha, que aí vai pegar essa parte aqui e a fitinha pompom. Tem que ser bem na beiradinha, porque senão não pega a fitinha pompom. Se vocês passarem em pé de máquina, por exemplo, a fitinha pompom, tá vendo que ela tem um espaço pequenininho aqui dentro, né? Então, tem que ser bem pertinho, tá? Bem na bordinha aqui. Vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, gente, olha só, ficou assim, ó. O nosso enfeitinho aqui ficou dessa maneira, tá? Vocês têm que passar bem, ó, tá vendo? Bem na bordinha aqui, que aí a fita pompom vai ficar bem certinha aqui. Agora, o que que nós vamos fazer aqui, ó? O meu enfeitinho já está pronto, olha que fofura que ficou. Eu vou arredondar aqui essas duas partes. Vocês podem pegar aí qualquer coisa circular que vocês tenham e arredondar. Aqui, ó, eu vou colocar bem aqui na minha rendinha, tá vendo, ó? Onde começa a minha rendinha e vou passar um risco aqui, ó. Feito isso, eu vou pegar a minha manta, vou colocar aqui embaixo, olha só, dessa forma. E vou passar uma costura na volta toda, já costurando bem em cima desse risquinho que nós fizemos aqui. Só uma costurinha de segurança, tá bom? Pra prender a nossa manta, pra depois a gente poder refilar a manta, colocar o forro e passar o viés. Vou fazer isso e eu já volto. Prontinho, já passei aqui, ó, uma costurinha de segurança em toda a volta. Já refilei a minha peça e agora eu vou reservar esse daqui, tá? E agora nós vamos trabalhar, então, com o nosso forro, tá bom? Forro virado pra cima. Eu vou pegar os meus plásticos cristais aqui, ó. Os dois. Vamos deixar ele aqui por enquanto. E vou passar na parte de 15 centímetros, eu vou colocar uma daquelas. Nós cortamos 6 partes, né? 6 tirinhas aqui. Então, nós vamos colocar aqui, ó, frente com frente do plástico cristal e passar uma costurinha prendendo aqui o nosso plástico cristal, no nosso plástico cristal, essa tirinha. Vou fazer isso e eu já volto. Prontinho, ó, já prendi aqui, tá? Agora, eu vou virar aqui esse tecidinho. Vou dobrar ele até a borda do meu plástico cristal. E virar novamente, vou fazer um viés aqui, ó. Tá certo? Vai ficar assim. Eu vou fazer isso
nessa parte e nas duas partes do outro plástico também, tá? E aqui eu já vou prender o meu zíper. Ó, vamos lá então. Deixa eu pegar alfinetinhos aqui pra explicar direitinho pra vocês o que que eu vou fazer aqui, ó. Tá assim, né? Então, eu vou dobrar aqui, já vou colocar os meus alfinetes aqui. Essa parte, gente, é uma parte que vocês têm que colocar bastante alfinete pra dar segurança pra vocês, pra ficar bem bonito, tá? Ó. Coloco meus alfinetes aqui. Encaixo o meu zíper na marquinha de fábrica aqui que tem, tá vendo que tem essa diferença? Encaixo ele aqui. Bem certinho. Coloco alfinetinhos. E aqui tem que ser com pezinho de zíper, porque nós vamos passar uma costurinha somente aqui na parte de cima, bem na beiradinha, pregando esse viés no nosso zíper. Porque depois eu vou encaixar essa fita pompom aqui e passar a costura na parte de baixo. Então, primeiro, eu vou colocar o meu zíper aqui, tá? Então, com o pezinho de zíper, encosta bem lá na cremalheira e passa uma costurinha bem na pontinha aqui, segurando o nosso zíper. Eu vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês. Já vou fazer nas duas partes. Prontinho, gente, olha, já passei a costurinha aqui, tá vendo bem... Deixa eu ver, aqui, ó, bem na bordinha, ó. Tem que ser bem na bordinha. E agora, nós vamos fazer esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Colocar a fita pompom aqui, por isso que eu passei só uma costura. Então, agora eu vou encaixar minha fita pompom aqui, nessa parte onde eu ainda não costurei, ó. Tiro os alfinetes, né? Encaixo ela aqui bem certinho. Ó. Coloco os alfinetinhos novamente, prendendo agora a fitinha. E aí, a gente vai passar agora uma costurinha na parte de baixo, prendendo essa fitinha aqui e o viés no plástico cristal. Tá vendo? Vai ficar assim, ó, igual esse daqui. Esse aqui eu já prendi, ó. O meu pomponzinho já tá preso aqui. Agora, aqui eu vou fazer um acabamento também. Vou lá, coloco aqui nas costas aqui do meu trabalho, passo uma costurinha, viro e rebato a costura. Rebato a costura na parte de cima, porque na parte de baixo depois nós vamos pregar no forro, tá bom? Eu vou fazer essa parte, vou pregar esse daqui, vou colocar os meus dois acabamentinhos aqui e já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar. Então, olha só, gente, como que ficou. Ficou assim, ó. Tá vendo que eu passei uma costurinha só aqui na parte de cima, na parte de baixo não, porque nós vamos costurar lá no forro, tá? Então, ó, o que que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, nas costas do meu trabalho com plástico cristal, eu coloquei o meu viés aqui, o meu tecidinho, né, de frente pro plástico cristal. Aí, você vai virar ele aqui, ó, vira ele aqui, dobra até a margem do plástico, dobra novamente e passa uma costurinha aqui em cima, igual esse daqui. Nas duas partes. Agora, eu vou fazer a mesma coisa na parte do zíper. Eu vou vir aqui nas costas do meu zíper, vou colocar o meu viezinho aqui, ó, de frente, passo uma costurinha aqui, viro e rebato uma costurinha só na parte de cima, tá bom? A mesma coisa, vou fazer isso tanto nessa parte como nessa parte aqui. Eu vou finalizar, então, e já volto pra mostrar pra vocês. Tchau, então, gente, olha só como que ficou. O que que eu fiz aqui, ó?
A mesma coisa, tá? Passei uma costurinha aqui, ó. Tá vendo? Nas costas do meu trabalho, a frente do meu tecido lá. Aí, eu vou virar ele aqui do lado direito, vou dobrar ele até a margem do meu zíper, dobrar novamente e passar uma costurinha só aqui na parte de cima, ó. Bem juntinho com o nosso zíper aqui, tá? Vai ficar dessa forma aqui. E ficou assim os nossos dois bolsinhos, tá? Já passei o cursor, já refilei. Procurem passar o cursor dos dois do mesmo lado, tá bom? Eu costumo passar o cursor daqui pra cá, né? Então, ó, ficou assim. Agora, eu vou pegar o meu forro. Eu vou marcar aqui, ó, 8 centímetros daqui do topo pra baixo. 8 centímetros. Opa, peraí. Aqui. Do lado direito mesmo, tá? Então, do topo pra cá, 8 centímetros. Coloca um alfinetinho ou faz um risquinho com giz, com a caneta que apaga, tá? Tanto faz, ó. Oito centímetros. E vou posicionar o meu primeiro bolsinho aqui. Assim, ó. A parte de cima virada pra cá. E a parte de baixo virada lá pra aba. Pra parte dos 8 centímetros, tá? Vou colocar aqui bem alinhadinho. O meu viés, ele vai alinhar exatamente nos 8 centímetros aqui, ó, tá vendo? Ó, meus 8 centímetros tá aqui, eu vou posicionar o meu viés aqui, aqui, tá bom? E aí, eu vou colocar alfinetinhos aqui, prendendo esse meu plastiquinho aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui. E prendo ele aqui. Vou pôr mais um alfinetinho aqui pra deixar bem presinho, retinho. Prontinho, gente, olha, já prendi aqui os meus bolsinhos, cuidem, tá? Pra ficar bem retinho aqui os 8 centímetros. Aqui, olha, ele vai sobrar 2 centímetros, 2 centímetros e um pouquinho, 2,5 centímetros aproximadamente, tá? Depois tudo vai depender aí do zíper, da grossura do zíper de vocês. Eu tô usando aqui o zíper número 5, tá? Então, ele é um pouquinho mais largo aqui, né? Nessa parte. Então, se você estiver usando o outro, 3 ou 4, ele vai sobrar um pouquinho mais aqui, não tem problema. Essa parte aqui é onde a gente vai colocar o nosso tic-tac, tá certo? Então, agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar a minha parte principal, tá? Que é a minha aba lá, vou virar ela aqui, ó. Vou pegar o meu plastiquinho e vou colocar a parte de 8 centímetros lá embaixo na minha parte retinha, tá? Ó. Na minha parte retinha. Vou alinhar bem bonitinho aqui. E a parte dos meus bolsinhos vai ficar do mesmo lado aqui do meu enfeitinho, tá certo? Vai ficar assim, ó. E aí, eu vou passar uma costura em toda a volta pra prender forro, com o meu tecido principal. Aí, eu já vou passar aqui também, tá vendo? Eu já vou fazer o cantinho aqui, ele já vai ficar todo certinho. Então, eu vou fazer isso e já volto. Uma costurinha de segurança, não é pé de máquina, não, é só na bordinha aqui, só pra segurar todo mundo junto. Vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês, tá? Então, gente, a nossa aba já está pronta, ficou assim, ó. Olha que bonitinho que ficou. Aqui ficou o zíper, né? Aqui ficou outro, aqui ficou a parte onde nós vamos prender lá no nosso necessaire. E aqui a nossa parte da frente. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui com viés. Vou usar esse viés aqui industrializado, ó.
E nós vamos passar aqui a toda a volta. Deixa eu tirar ele daqui e já vou passar a medida pra vocês de quanto nós vamos precisar de viés aqui, tá? Ó, nós vamos passar aqui, dar a volta aqui e vir até aqui, tá? Então, nós vamos usar aí 89 centímetros. 90 centímetros, tá? Deixa separadinho aí 90 centímetros de viés, que é mais ou menos isso que vocês vão usar, tá bom? Melhor sobrar do que faltar, né? E aí, eu vou prender aqui, ó, do lado, desse lado aqui, que é onde estão os meus bolsinhos, eu vou vir aqui com o viés dobrado e vou passar uma costurinha bem rente. Tá vendo que ele tem uma dobrinha aqui, ó? Então, eu vou passar bem aqui nessa bordinha onde tá o meu viezinho dobrado, tá bom? Daí, depois eu vou dobrar ele aqui e rebater costura lá na frente. Eu vou fazer isso, gente, na volta toda aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente, a nossa aba está totalmente pronta. Olha só como ficou aqui a nossa parte da frente, né? E as costas dela ficou assim. Então, agora aqui nós vamos reservar e vamos pegar agora a parte da nossa necessaire. Que agora é bem rapidinho. Mais demoradinho era aquela parte mesmo que tem muito frufru, né? Então, vamos lá, olha só. Eu vou pegar aqui, ó, a minha parte principal, aquelas duas partes que eu cortei igual, e eu vou fazer um quilt nela, tá? Se você não quiser fazer, não precisa. Então, eu vou fazer aqui um quilt nas duas partes, nessa daqui e nessa daqui. Vou fazer um quilt simples, só passando costuras assim, né? E eu já volto aqui com ela quiltada pra gente começar a fazer a nossa necessaire. Aí, olha, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou quiltar e vou refilar, tá bom? Prontinho, ó, já quiltei as minhas duas partes principais aqui. Na verdade, eu fiz uma telacê, né? Fui fazendo quadradinhos aqui, bem rapidinho de fazer, tá? E fica super bonitinho, ó. E agora, nós vamos colocar o zíper, tá? Eu vou colocar aqui em uma das partes, né? Frente do meu tecido com frente do meu zíper. E vou pegar o meu forro e vou colocar aqui de frente também com o meu tecido, tá certo? Então, eu vou fazer isso, é aqui mesmo. Vou fazer isso e já volto pra mostrar pra vocês, ó. Então, forro e tecido principal. O zíper sempre de frente pro tecido principal. Vou passar uma costurinha aqui, virar e rebater. Pronto, gente, ó, já rebati a minha costura aqui, tá? Agora, ó, eu já coloquei o meu zíper nessa parte aqui de cima, frente com frente, e eu vou prender agora aqui, ó, o meu forro na minha outra parte aqui da minha necessaire, tá? Vou colocar aqui, ó, frente com frente, frente do tecido principal. Aqui o meu zíper tá virado frente com frente e frente com frente aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra parte. Vou passar uma costurinha aqui, vou levantar, rebater uma costura lá no forro, virar e fazer e rebater essa costura aqui. Pra ficar bem bonitinho e não ter perigo do nosso forro, olha, tá vendo? E o nosso forro fica bem certinho aqui, não tem perigo dele pegar no zíper atrás. Vou fazer isso e já volto. Prontinho, olha só, vai ficar assim, gente, ó. Forro aqui vai ficar no meio, né? E as minhas duas partes aqui assim. Então, agora, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou alinhar aqui bem bonitinho e vou colocar o meu cursor, tá? O meu forro vai ficar lá embaixo. Deixa aqui bem bonitinho e vamos colocar o cursor aqui. Deixo o cursor aqui no meio, tá? E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vai ficar dessa forma aqui. Eu vou pegar aqui
essa minha parte principal, eu vou dobrar ela aqui, ó. E vou fazer um pique desse lado, juntar aqui, ó, fazer um pique desse lado, ok? Feito isso, eu vou pegar a minha aba, vou achar o meio dela também, ó. Vou dar um pique aqui. E vou colocar ela aqui, meio com meio, e vou passar uma costurinha segurando ela aqui, ó. Prender a minha aba aqui, tá certo? Vou fazer isso e já volto. Prontinho, já prendi a minha aba aqui, ó. Já está presinha. Agora, eu vou fechar essa minha, vou colocar aqui, ó, meio com meio, tá? E passar uma costura fechando esse meu fundo aqui. Deixo a minha aba ali, ó, dobradinha, tá? Se quiser colocar um alfinete, né? Pra não ter perigo de costurar ela junto, pode colocar aqui, ó, um alfinetinho. E aí, vem aqui, coloco aqui, ó, meio com meio e fecha esse meu tecido principal aqui, tá certo? E vai ficar assim, ó, forro pra um lado e o tecido principal pro outro. Então, agora, nós vamos passar uma costurinha, ó. Vou deixar aqui bem juntinho, ó. Tá vendo? Isso é importante, ó. Aqui, essa margem com essa margem aqui. E coloca um alfinetinho. Estica bem o forrinho. E passa, e põe alfinetinhos aí. Que nós vamos refilar agora. Aqui também a mesma coisa, ó. Coloca bem margem com margem aqui. Coloca alfinetes. E nós vamos passar uma costurinha numa lateral inteira, e na outra lateral, eu vou passar até aqui, mais ou menos, ó, uns 2 dedos pra baixo do zíper, tá? E aí, aqui, o restante eu vou deixar sem passar, porque é onde eu vou desvirar a peça, ok? Prontinho, gente, ficou assim, ó, eu fechei, tá vendo? E deixei essa parte aqui aberta. Na hora de refilar, também eu deixei aqui maior, tá vendo? Pra gente, na hora de costurar, costurar direitinho, né? Ó, agora nós vamos fazer uma caixinha de leite aqui e aqui. Antes disso, eu vou pegar aquela tirinha minha, lembra aquela tirinha dos tirantes? Ó, eu vou costurar ela aqui no avesso. Passar uma costurinha aqui, desvirar e cortar ela no meio. Vou fazer 2, ok? Prontinho, ó, já costurei e já desvirei, tá? Agora, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar, deixa eu desvirar ela direitinho aqui. Eu vou colocar essa costura aqui no meio, ó. Ela vai ficar aqui no meio. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui e aqui. Fazer um tirantinho bem bonitinho, tá bom? E essa costura que nós fizemos aqui, ela vai ficar aqui no meio, ó. Ela não vai aparecer. Depois, eu vou recortar ela, vai ficar 2 tiras, né? E ela vai ficar assim no meio, tá? Prontinho, costuradinho aqui, ó, dos 2 lados. E agora, eu vou dividir ela ao meio. Vou ficar com 2 tirinhas, tá? Nós vamos fazer a caixinha de leite. Caixinha de leite, a gente vai se margear por essa costura que eu fiz aqui e por essa costura aqui. Uma caixinha aqui embaixo de 4 centímetros. 4 centímetros, ó, eu vou alinhar a minha caixinha de leite nessa costura aqui e nessa costura aqui, tá? E vou fazer a caixinha, ó. Desse lado. E desse lado aqui também. Vou cortar aqui.
e vou unir aqui, ó, junto e passo uma costurinha prendendo aqui. Joga uma costura, tá vendo? Essa costura para um lado e aqui de baixo pro outro, ó. E aqui a mesma coisa, ó. Cuidado não puxar muito, porque como eu cortei aqui a caixinha de leite, tá vendo? Pode acontecer de abrir a costura, tá, gente? Então, ó, toma cuidado. Dessa forma aqui, ó. Costurinha para um lado e pro outro. E vamos fechar essa caixinha de leite aqui dos dois lados, tá? Vou fazer isso e já volto. Muito bem, minha caixinha de leite já está pronta, costurada aqui, ó. Agora, nós vamos fazer uma caixinha de leite aqui nessa parte. Só que eu vou fazer ela menor do que a de baixo, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, da nossa margem aqui, tá? Esquece o forro aqui. Nós vamos fazer da margem aqui 3 centímetros, ó. E da costura que nós fizemos aqui, tá? Então, dessa margem e da costura, 3 centímetros. Assim, ok? Do outro lado, a mesma coisa. Da minha margem, aqui, e da minha costura. Deixa eu empurrar o meu zíper pra cá, que ele tá me atrapalhando aqui. Então, olha só, da margem, aqui dessa margem, tá? E da minha costura, 3 centímetros. Vou fazer a mesma coisa do lado aqui do forro, tá? Ó, da margem. Só que agora eu vou pegar a margem do meu forro, ok? Essa margem do forro aqui, com a minha costura. Estica bem bonitinho, ó. E vamos riscar. Ok? Vai ficar assim. Aqui, a mesma coisa. E vou cortar isso daqui. E agora, eu vou unir aqui, gente, ó. Vou fazer essa caixinha de leite aqui. Vou pegar o meu forro, dobrar ele assim, ó. Tá vendo? Ajeitar ele bem bonitinho aqui. Dos dois lados eu vou fazer isso. Do outro lado vai ficar um pouquinho mais chatinho, porque nós deixamos aquela abertura, né? Pra poder desvirar a nossa necessaire. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, ó. E antes de passar a costura, eu vou encaixar as minhas abinhas aqui, ó. Encaixo as minhas abas aqui. Bem no meinho, aí eu vou colocar aqui, ó, zíper com meio de costura, tá vendo? Ó. Vou colocar um alfinetinho. Alinha primeiro um lado, né? Depois, vocês alinham o forro, tá bom? Ó. Feito aqui, agora eu venho e ajeito o meu forro aqui, ó, pra ficar bonitinho aqui junto, ó. Costurinha. Tá vendo, ó? Vai ficar um maçaroco aí ali embaixo, mas é normal, tá? Depois vocês vão ver que vai dar super certo. É que tem muitas camadas aqui, né? Ó. E aí, eu vou passar uma costurinha fazendo aqui essa caixinha de leite e lá do outro lado também. Do outro lado, eu já volto, que eu vou mostrar pra vocês que ela tá... Como ela está descosturada, ela vai ficar um pouquinho mais chata pra fechar.
Olha lá. Então, vamos lá, ó. Aqui é a outra parte. Aí, você vai falar assim, Érica do céu, como que a gente vai fazer isso agora? Esse lado tá super difícil, tá todo aberto, né? Nós vamos conseguir sim. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou empurrar o meu forro pra lá, tá? Vou pegar aqui, ó, o meu zíper. Se ele abriu, que nem o meu, você vai fazer isso. O meu abriu aqui, tá? Então, o certo era ele estar fechadinho, mas pode acontecer dele abrir, então vamos resolver esse problema, ó. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó. Pego lá o meu tecidinho, dobro ele. Vamos colocar ele aqui primeiro, ó. Por um alfinetinho. Aqui do lado de fora, né? Já vamos prender a nosso tirantinho aqui, tá? Ó. Aí, eu vou vir aqui, junto o meu zíper aqui, ó. Empurra essa abinha pro lado de lá agora. Ó. Bem aqui no meio, costura com costura, ó. Costura, costurinha, zíper. Dobro esse meu zíper também aqui, ó. Bem certinho, tá vendo? Ó. É só uma questão de a gente ajeitar as coisas aqui. Participação da Nina, né? Lógico. Vou colocar aqui alfinetes. Ó. E vou fazer a mesma coisa com o meu forro. Porém, o meu forro, ele está aberto. Lembra que eu deixei aberto? A gente tem que deixar aberto, porque esse espaço, ele é muito pequeno. Se vocês não deixarem aberto, vocês vão sofrer depois para desvirar a peça, tá? Então, olha só. Vamos colocar um alfinete aqui. Ó. Simulando que a nossa peça está fechada, né? E vamos fazer a mesma coisa, ó. Dobra o forrinho. Ajeita ele ali, tá? Já dobra o tecidinho aqui também, ó. E passo uma costura fechando aqui todo mundo junto, tá certo? Aí, nós vamos desvirar por essa parte aqui, essa parte já vai ficar dobradinha aqui pra gente poder costurar, e aí, a gente vai fechar ela à mão, com pontinhos invisíveis, tá certo? Ó. Então, junta aqui todo mundo certinho. E passo uma costurinha. Vou fazer isso e já volto. Prontinho, gente, ó. Vai ficar esse maçaroco aqui, mas é assim mesmo, tá? Agora, nós vamos desvirar a peça, pôr aquela abertura que nós deixamos, ó. Tá vendo? Por isso que não tem outro lugar pra gente fazer desvirar essa peça. Tem que ser dessa forma aqui, tá? Porque ela é uma peça baixinha, né? E como é costurada toda lá o forro, eu deixo ele inteiro. Acho mais fácil para trabalhar. Mas se você quiser também cortar o forro e dividir em dois, fica à vontade também, tá? Eu acho que assim fica mais bonito. E aí, a gente desvira ela pela lateral. Tá muito, muito, muito show, ó. Nossos tirantinhos aqui. Esticar aqui direitinho, ó. Olha que show, gente. Tá vendo? Olha. Ela fica uma peça pequenininha, assim, chatadinha, né? Achatadinha. Aí, aqui dentro, ó, tá vendo que eu falei pra vocês costurarem já com ele dobradinho aqui na lateral?
E aí, aqui na lateral, vocês podem ou passar uma costurinha pra fechar, tá? Ó, a máquina, ou fechar com um pontinho invisível, tanto faz, tá? Eu vou passar aqui uma costurinha rapidinha na máquina mesmo, pra gente finalizar ela. Então, ó, já passei uma costurinha aqui, tá? Fechando aqui o meu forro, ó. Forrinho fechado. Empurra bem os cantinhos aqui, ó. Bem bonitinhos esses cantinhos. Acerta o forro lá dentro. Vamos fechar aqui. E aqui, a gente vai medir para colocar o nosso botãozinho de tic-tac. Então, aqui ficou, olha, as duas abinhas, né? Ó. Aqui ficou certinho aqui na nossa parte de baixo. Aqui ficou um bolsinho. Aqui ficou outro bolsinho. Olha, para guardar remedinhos separadinhos, né? Pomadinha, por exemplo. Então, aí né? De acordo com a necessidade de cada um. E a gente mede aqui. Eu não gosto de colocar essa aba muito esticada aqui, sabe? Eu gosto de deixar ela meio frouxinha, porque se enche de coisa aqui, fica ruim depois de fechar, né? Ó, então, eu vou medir a minha abinha aqui. Vou colocar o botãozinho tic-tac bem aqui na pontinha, ó. E aí, a gente vem aqui e vê mais ou menos, deixa uma folguinha assim, que vocês sintam que ficou um dedinho pra fora, ó. Acerta direitinho os cantos, pra não ficar torto, tá? Depois, aqui no ferro, a gente vai acertar e deixar ela bem retinha. Tá meio tortinho porque eu não empurrei direito, ó. Então, tudo é capricho, né, gente? Depois, lá no ferro, a gente acerta todas essas costurinhas. Deixa ela bem retinha. Mas olha que encanto que ficou isso daqui. Vou bater o botãozinho aqui e já volto pra mostrar pra vocês ela finalizadinha. Gostaram? Olha que linda. Muito fofa, né? Toda forradinha. Essa daqui vai pra minha sobrinha, que nasceu há 1 mês e pouquinho. E eu estou fazendo pra ela. Linda, né? Vou bater o botãozinho e já volto, tá?